Fala, torcida palmeirense, sejam todos muito bem-vindos ao canal, a mais um vídeo aqui no canal Porco Verde, mais informações do Palmeiras, depois de uma bela vitória, né? Hoje vou trazer uma atualização completa sobre o Verdão após o retorno ao Brasileirão com uma grande vitória aí por 3-1 sobre o Coxa, o Curitiba, com dois gols do Maurício aos 9 e 19 minutos da, da etapa inicial e o Sousa conseguiu ampliar aí aos 67 do segundo tempo, né? No caso 67 minutos, já contando aí no segundo tempo. E no minuto seguinte, um minuto depois, o Paulo Roberto do Coxa conseguiu furar a defesa palmeirense e fazer, né, conseguiu um golaço, um gol muito bonito, mas nada que destruísse aí o que o Palmeiras já tinha construído. Também vou falar da estreia do Alexander Barbosa como titular, a disputa acirrada com o Flamengo na ponta da tabela, as horas decisivas da negociação por Danilo junto ao Botafogo e da declaração de João Martins que movimentou os bastidores. Tem análise, bastidores e o que pode acontecer nos próximos dias. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, deixando aqui a sua opinião nos comentários, que é importante para mim, para você. Então, vamos fortalecer a nossa comunidade, porque esse vídeo conta com sua opinião e, claro, você pode compartilhar com outros palmeirenses. É isso, torcedor. Depois de um período de pausa no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo, mostrando exatamente porque continua sendo um dos principais candidatos ao título. A vitória por 3-1 sobre o Coritiba não representou apenas mais 3 pontos na tabela. Na minha visão, ela serviu para confirmar aí que o elenco conseguiu manter o ritmo mesmo após a interrupção da competição e respondeu bem às expectativas da comissão técnica de Abel Ferreira. Não tinha como perder o jogo, né? Não tinha como dar errado esse retorno. O time descansado, treinado do jeito que o Abel gosta, do jeito que ele tem falado para a imprensa, que precisa de tempo para treinar, para poder se fazer um bom jogo, com bastante tempo para trabalhar e treinar. Então, tinha mesmo que retornar com essa vitória importante. Não desfazendo do time adversário, mas o elenco do Palmeiras é bem superior. Desde os primeiros minutos, o Palmeiras mostrou intensidade na marcação, boa circulação de bola e agressividade ofensiva. O time conseguiu controlar as ações durante praticamente toda a partida, criando diversas oportunidades até construir um placar confortável. O Curitiba tentou reagir em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva alviverde. O time fez o que a torcida quer ver, gol e mais gol, não é fazer o gol e se retrair, né? É ficar na defensiva, chamar o adversário para a sua área. O torcedor quer ver bola na rede adversária. Então, não é fazer um gol e se fechar, ficar na retranca. O resultado também foi importante para manter a confiança do elenco depois da sequência de jogos da temporada, mostrar que podemos ser sim campeão brasileiro este ano. João Martins conseguiu administrar bem o grupo, fez alterações no momento certo e viu os jogadores importantes responderem positivamente dentro de campo. O treinador continua demonstrando que o sistema coletivo está acima das individualidades, mas uma das principais marcas do Palmeiras nos últimos anos. Então,
É isso que a gente conseguiu ver em campo. Outro ponto que chamou bastante minha atenção foi a estreia de Alexandre Barbosa como titular. O zagueiro chegou cercado de expectativas justamente para aumentar a competitividade do setor defensivo e já recebeu a confiança imediata da comissão técnica. Na partida, Barbosa mostrou personalidade, venceu disputas pelo alto, fez boas antecipações e demonstrou tranquilidade na saída de bola. Ainda é cedo para afirmar que ele será titular absoluto durante toda a temporada, mas o início foi bastante animador, confiante, um ponto para um ponto que para mim não é tão positivo. Na sua estreia, logo na estreia também já tomou um cartão amarelo. Então isso mostra que ele pode tomar cartões na questão de entradas, né? Então ele chegou atrasado numa bola e acabou tomando cartão amarelo. Na minha opinião, o Palmeiras precisava justamente de um defensor experiente, acostumado a jogos grandes e que pudesse disputar posições em alto nível. Isso aumenta aí a confiabilidade do torcedor no time. Então, isso aumenta a concorrência também interna dentro do time, oferece mais opções para o Abel Ferreira administrar o desgaste físico da temporada, principalmente com o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil rolando, né, acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Então, uma semana tem um jogo de um, outra semana tem outro jogo, e assim vai indo. E, claro, o Campeonato Brasileiro é o mais extenso de todos. É claro que qualquer novo reforço precisa de tempo para entender todos os mecanismos defensivos do Palmeiras, que são bastante específicos. E o Barbosa vai precisar um pouco de tempo também para se encaixar nisso, nesse jogo já do Palmeiras. Claro que ele chegou, já estava treinando, mas isso não é tempo suficiente. Mesmo assim, a primeira impressão deixada por Barbosa foi de bastante positividade. Enquanto isso, a disputa pelo Campeonato Brasileiro continua extremamente equilibrada. O Flamengo também venceu sua partida na rodada, o que era de se esperar, né? Como já era de se esperar, ele vencer. O time carioca enfrentou o Lanterna e goleou por 4-0. E como os dois venceram, Palmeiras e Flamengo, a liderança, a diferença no caso entre o líder e vice, permaneceu inalterada. Só o número de gols que foram alterados. No caso, o Flamengo conseguiu igualar o seu saldo de gols ao do Verdão. Cada equipe agora conta com 19 gols positivos. Essa situação deixa claro que o Palmeiras não pode desperdiçar pontos considerados obrigatórios. Cada rodada passa a ter peso de decisão. É aquele caso, cada jogo nessa reta final, nesse retorno, vai ser obrigatório jogar como se cada jogo fosse uma decisão. Então o Palmeiras tem aí média de 34, 35 decisões até o dia 31 de dezembro, né, que é o final da temporada aí. Claro que não termina nisso, mas é o final da temporada. Na minha visão, esse equilíbrio torna o campeonato ainda mais interessante. Palmeiras e Flamengo possuem elencos muito fortes, treinadores experientes e capacidade para manter uma sequência longa de vitórias. Por isso, confrontos contra equipes da parte de baixo da tabela ganham importância enorme, apesar de muita gente apostar que o campeonato será decidido nos confrontos diretos. Lembrando que o primeiro entre o líder e vice, o líder levou a melhor, né? Então o líder venceu. Vamos aguardar o próximo para que quando acontecer se repita o resultado. A verdade é que o Palmeiras fez sua parte ao vencer o Coritiba. Agora
será preciso manter essa regularidade, porque qualquer tropeço poderá custar caro, né? Custar a liderança nas próximas rodadas. Lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Mas talvez o assunto que mais movimenta os bastidores seja o Danilo, né? A negociação envolvendo o Danilo do Botafogo. Eita, novela que não tem fim. As informações divulgadas nos últimos dias apontam que o Palmeiras entrou em uma fase decisiva, como eu já falei até ontem no vídeo de ontem, para tentar concluir a contratação do volante. A diretoria Alviverde entende que ele é uma peça capaz de elevar ainda mais o nível do meio-campo, principalmente pensando nas competições mais importantes da temporada, que a gente entrou nessa fase é uma fase decisiva. Entretanto, o Botafogo continua fazendo um jogo duro. O clube carioca não demonstra interesse em facilitar a saída do atleta e tenta valorizar ao máximo seu jogador durante as conversas. As negociações seguem acontecendo, mas o Palmeiras não entra em detalhe, não vai detalhando as coisas e trabalha com a percepção de que chegou ao limite financeiro dentro da operação, né? Então, deixa a gente entender isso. Caso não exista avanço significativo nas próximas horas, existe a possibilidade então do clube avaliar outras alternativas no mercado. Esse cenário foi destacado por diferentes veículos que apontam diariamente aí os bastidores da negociação. Na minha opinião, a diretoria faz o correto ao estabelecer um limite. Palmeiras sempre foi conhecido por realizar negociações responsáveis financeiramente. Entrar em leilões ou pagar valores acima do planejado pode comprometer o orçamento e abrir um precedente perigoso para futuras contratações e dívidas. E a gente sabe que o Palmeiras não entra nessa, até a própria Leila Pereira já falou que também não entra, e a gente confia que ela não vai entrar, né? Não vai ser dessa vez. Se o negócio acontecer dentro da realidade financeira do clube, ótimo. Caso contrário, acredito que seja melhor procurar outro nome com características semelhantes, botar nas mãos do Abel Ferreira, que ele pode lapidar qualquer pedra bruta, assim como aconteceu com o Flaco Lopes. Até o João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira, na coletiva ontem, após o jogo contra o Coritiba, falou sobre Danilo. O auxiliar técnico evitou alimentar especulações sobre a negociação envolvendo o jogador, mas deixou claro que toda a contratação passa por uma análise criteriosa da comissão técnica. Ele destacou que o Palmeiras trabalha sempre pensando no fortalecimento coletivo e que somente chegam jogadores capazes de agregar qualidade ao elenco e se adaptar rapidamente à filosofia ampliada por Abel Ferreira. Mas será que ele já está querendo deixar essa deixa aí para o torcedor de que não haverá negociação? Na minha leitura, essa postura demonstra bastante profissionalismo, né? Mas pode também querendo mostrar ao torcedor que o Danilo não virá. Pode ser isso também. A comissão técnica evita criar expectativas desnecessárias na torcida enquanto a negociação ainda estão acontecendo, porque a torcida quer sim o Danilo, mas pode ser que ele não venha e ele tenta aí amenizar isso para que a torcida não tenha uma decepção futura. Além disso, reforça uma característica marcante da gestão esportiva do Palmeiras: contratar somente quando existe convicção de que o atleta realmente fará a diferença dentro do projeto esportivo. A gente sabe que o Danilo fará, porque a gente já conhece o Danilo, sabe o futebol dele, ele já conhece a equipe. Mas no fim das contas, o momento vivido pelo Verdão é bastante positivo. O time voltou muito bem ao Campeonato Brasileiro. Barbosa mostrou personalidade logo na sua primeira oportunidade como titular. O Palmeiras continua firme
na briga pela liderança, mesmo com a vitória do Flamengo. E a negociação por Danilo entra em sua fase mais importante e deve ter, claro, definições em breve, seja positiva ou negativa. E a gente vai ver o desfecho dessa novela. Outro destaque foi o que João Martins transmitiu, tranquilidade ao tratar do assunto, mostrando que o clube continua trabalhando com planejamento sem agir por impulso. Na minha avaliação, a gente vê tudo aí no geral, o torcedor palmeirense tem motivos para manter o otimismo. O elenco segue competitivo, Abel Ferreira continua encontrando aí soluções dentro do grupo e a diretoria demonstra cautela nas decisões de mercado. Se conseguir manter esse nível de desempenho, evidentemente concluir mais um reforço importante, o Palmeiras seguirá assim como um dos grandes favoritos aos principais títulos da temporada que a gente ainda estamos aí em três frentes. Mas vamos ver o desfecho aí dos próximos dias, os próximos acontecimentos. É isso, torcedor. Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, comente, deixe a sua opinião nos comentários, que é muito importante. O like também, para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa indicar para mais pessoas. É isso. Avante palestra, estamos juntos. A gente se encontra então no próximo vídeo, se amanhã, no próximo vídeo, se assim o bom Deus nos permitir.